Os suplementos nada mais, nada menos são programas complementares que você adiciona dentro do programa do Office. O que esses programas fazem, né? Eles acrescentam recursos a mais que originalmente não estavam dispostos no programa e que são muitas vezes produzidos por outras empresas que fazem essa complementariedade ao produto da Microsoft. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Segredos.ppt. Aqui nesse programa eu vou ajudar você a entender como se destacar na sua carreira fazendo apresentações impactantes e criativas. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações, e o tema do nosso programa de hoje é os 5 melhores suplementos gratuitos para PowerPoint. Quando a gente fala de coisa gratuita, todo mundo acha bom, né? Então, vamos falar de diquinhas aqui, coisas que você pode colocar, né? Suplementos que você pode acrescentar no PowerPoint que vão dar essa incrementada, deixar as tuas apresentações ainda mais impactantes e criativas. Mas antes, claro, toda calma, iniciando aqui o nosso programa de hoje, né? Com toda a nossa malevolência aqui de início, eu já peço, claro, que você que tá aí me assistindo, aproveita, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal do YouTube se você ainda não foi inscrito, e claro, para você não ficar de fora de nada, ativa o sininho, vai lá, clica lá para que o YouTube possa te avisar sempre que tem um vídeo novo, tem uma live nova. Então todo esse conteúdo que eu tô produzindo aqui, para que você possa também estar inteirado de tudo. Claro, também não deixa de me seguir nas minhas outras redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn também, para ficar por dentro de tudo que eu tô aprontando aí, né? Altas confusões, se fosse sessão da tarde a gente falar, né? Estamos aí aprontando altas confusões na internet. Mas então fica aí comigo ligadinho em todo esse material sobre apresentações que eu tô colocando aqui na internet, tá bom? Muito bem, pessoal, vamos lá então entrar no nosso tema de hoje, que é os suplementos do PowerPoint. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa história de suplemento do PowerPoint. Talvez quando você está assim como eu, a primeira vez que eu ouvi sobre suplemento você pensa em suplemento alimentar, aquela coisa, né, pra gente complementar, a nossa alimentação tá deficiente em alguma coisa, você vai lá e suplementa, né, o médico te receita um suplemento. Os suplementos do PowerPoint, né, são mais ou menos isso daí também. Essa tradução, eu não sei se é muito adequada, né, aí a questão de tradução da própria Microsoft, que decidiu traduzir um suplemento. Em inglês o termo é add-in, é algo complementar, né? Algo que você coloca a mais, né? O add, né? De acrescentar. Mas o termo ficou esse termo que se usa dentro do pacote Office. E, né? Sem mais delongas, né? Vamos explicar direitinho. Os suplementos nada mais, nada menos são programas complementares, exatamente, que você adiciona dentro do programa do Office. E aí já o parêntese aqui, ele não é uma ferramenta exclusiva do PowerPoint, mas abrange todos os softwares que compõem essa suite Office da Microsoft, o Word, o Excel. Mas o que esses programas fazem, né? Eles acrescentam recursos a mais que originalmente não estavam dispostos no programa e que são muitas vezes produzidos por outras empresas que fazem essa complementariedade ao produto da Microsoft. Então você pode ter ali um suplemento para acrescentar uma funcionalidade, às vezes de uma imagem, de acrescentar um botão a mais, uma função, por exemplo, no Excel que seja mais fácil de achar. Várias coisas você pode acrescentar, e aqui a gente vai falar exclusivamente dos suplementos voltados para o PowerPoint. Só para a gente entender um pouco, né? Os suplementos, eles vão ter essa função de realmente suplantar algo que estava faltando, por exemplo, no PowerPoint, alguma funcionalidade, ou às vezes alguma integração com outras aplicações, né? Seja web. A gente vai ver aqui nos suplementos que eu separei para a gente ver aqui durante o programa, que eles fazem exatamente essa complementação, essa interligação com outros serviços ou com outras funcionalidades que você tem aí. Então, eles têm essa mesma ideia, se a gente falou de suplemento alimentar no início, né? Que é essa questão de dar mais músculo, assim, de aumentar o desempenho do programa, no caso do PowerPoint, para que você tenha novas possibilidades e até agilize o seu trabalho e aumente, né, essa capacidade de produtividade das apresentações, no desempenho delas também. Existem aí milhares e os mais variados tipos de suplementos que você pode agregar dentro do PowerPoint. E você tem nessa divisão tanto suplementos pagos, que você paga uma taxa, uma inscrição, quanto suplementos gratuitos, que
que é o nosso foco aqui hoje, né? Eu vou falar um pouquinho sobre esses suplementos gratuitos, né? Esses suplementos que você pode encontrar e pode utilizar sem precisar estar pagando nada a mais por isso. Se vocês tiverem interesse, depois eu posso fazer um programa sobre alguns suplementos pagos, tá? A gente pode também fazer. Fica aí a seu critério, deixa aqui nos comentários se você quer uma segunda parte aqui desse vídeo, desse programa, né? Desse episódio aqui de segredos.ppt, falando aí de suplementos pagos, né? De suplementos que você possa também pagar para utilizar e aumentar a performance do PowerPoint. Eu não sei precisar exatamente desde quando que o PowerPoint aceita esse tipo de complementação, mas eu posso dizer que já tem algum tempo que a Microsoft saiu um pouquinho da sua própria bolha, né? Então ela anda já há algum tempo aí aceitando integrações com outros aplicativos, com outros serviços. A gente pode dizer que a Microsoft tem um carro-chefe, seria o Windows, mas o Office está ali, digamos, numa segunda posição bem confortável, bem estabelecida dentro do hall de produtos da Microsoft. Então você tem essa possibilidade sim de fazer essas integrações. Então ele tem essa abertura. Claro que eles não foram tão abertos assim de abrir o código do Office, mas permitiram essas integrações que são bem legais, tá? Essas integrações, como eu falei, ela abre essa possibilidade que empresas terceiras possam desenvolver e acrescentar aos seus produtos. Então você tem vários, né? Desde plugins para gravar a sua apresentação, né? Gravar como um vídeo, como por exemplo aquele software Camtasia, que é muito conhecido por essa gravação de aulas usando PowerPoint. Mas não é desse tipo que a gente vai falar aqui hoje, né? O que eu quero falar para vocês são suplementos que realmente agregam informações, que agregam desempenho, agregam funcionalidades para na hora que você está produzindo a tua apresentação. Então vamos já migrar para o PowerPoint para que você possa ver, né, na prática. Primeiro eu vou explicar um pouquinho como que faz para incluir um suplemento dentro do PowerPoint e como que você pode também utilizar, né, desses 5 suplementos para o PowerPoint, tá bom? Então vamos lá, vamos migrar para o PowerPoint para mostrar como que você pode pesquisar, como é que você pode encontrar essa funcionalidade de suplementos. Já estou aqui com a minha tela do PowerPoint aberta, estou com uma janela sem nada, então vamos lá ensinar onde é que você vai encontrar esse caminho para inserir os suplementos na tua apresentação. A primeira coisa, sempre que a gente for inserir alguma coisa, é legal a gente ler os menus, né, do programa. Então eu tenho lá um menu claro chamado inserir. Então aqui com a minha apresentação aberta, eu vou entrar aqui em inserir, tá? Vou clicar e aqui, ó, bem aqui no centro do meu menu, vamos dizer assim, né, dessa aba inserir, eu vou ter esse íconezinho aqui dos suplementos com duas opções. A primeira de obter suplementos, que aí eu vou na loja do Office. Importante a gente fazer um parêntese aqui. O pacote Office, seja o Excel, o Word e o PowerPoint, que é o nosso caso, o nosso foco aqui, ele só vai aceitar plugins que sejam oficialmente reconhecidos pela Microsoft. Então fazem parte aqui da loja do Office, né? Eles estão ali previstos que você pode fazer essa instalação. Então você, na hora que eu clicar ali em obter suplementos, a gente vai entrar nessa lojinha do Office, né? Que não é uma loja assim tão grande, mas tem lá vários recursos. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. E você vai lá e vai escolher e vai instalar, muito similar com aquela lojinha de apps, né? Às vezes do seu celular, do Android ou algo assim. Você entra lá e faz a seleção. Aqui também é a mesma coisa. Embaixo eu tenho os meus suplementos, onde ele vai mostrar, eu tenho alguns suplementos instalados aqui, né? Até alguns que eu testei antes da gente começar a fazer a gravação desse programa. Aí ele vai te mostrar os que você usou recentemente e aqui uma aba também para você gerenciar os outros suplementos. Se você quiser instalar, você pode a todo momento, né? Instalar, desinstalar, reinstalar de novo os suplementos, tá? Isso não interfere no funcionamento do programa em si. Você vai ter essa possibilidade, então, de fazer essa navegação entre os suplementos, tá? Então vamos entrar lá na lojinha aqui, né? No obter suplementos, ele vai abrir essa loja de suplementos do Office e aí ele mostra que ele tem duas abas, meus suplementos, que vai ter a mesma função daquilo que eu falei para vocês, né? De gerenciamento dos suplementos já instalados e também a loja, em que você pode pesquisar aqui. Veja que ele já abre aqui os mais populares, então eu tenho aqui desde o Adobe Stock, alguns outros, o próprio Forms, né? Que é os formulários da Microsoft para você integrar, Power BI e várias outras coisas, emojis, vários outros aqui que você pode usar aqui dentro do seu PowerPoint, né? Você pode integrar aqui. E aí ele tem algumas categorias, certificados, as escolhas dos diretores, para inserir imagens, integração com redes sociais, né? Vou até clicar aqui só, algumas redes sociais, não necessariamente aquelas que a gente mais conhece, mas tipo algumas mais voltadas para o mercado americano, mais conhecidas lá, né? Com
como Pull Everywhere, Kiwit, Idea Collaboration e outros aqui, tá? Referências, revisão de documentos, você tem vários aqui, várias categorias, tem tudo. Então, e ao mesmo tempo você pode aqui pesquisar através dessa janelinha para encontrar novos suplementos. Então, essa aqui é a lojinha onde você pode acrescentar. Um detalhe que grande parte desses suplementos, tá? Eles estão em inglês, tá? Então, você vai ver que na descrição aqui, às vezes, tem alguma questão, é um texto em inglês. Então, se você tiver alguma dúvida, pega o texto, vai lá no Google Translate, se você não conhece da língua inglesa, tá? Mas fique tranquilo que eu vou te indicar alguns plugins aqui, mesmo que eles estando em inglês, vai ser bem simples e bem intuitivo de utilizar, tá? Então, fique tranquilo quanto a isso. Mas qualquer dúvida, né? A internet tá aí, você pode usar o Google Translator para te ajudar, caso você tenha alguma dificuldade com a língua inglesa, tá certo? Então, vamos começar com o primeiro suplemento gratuito que eu vou indicar para vocês hoje, que é um suplemento muito legal para que você possa inserir imagens gratuitas, inclusive, tá? A gente já teve programas aqui falando sobre onde você pode obter imagens gratuitas de alta qualidade para utilizar nas suas apresentações, e esse plugin que eu vou apresentar aqui para vocês vai fazer uma integração com um dos serviços que a gente falou lá nesse episódio, para que você possa incluir aqui sem precisar ir lá no navegador, abrir a imagem, copiar, sem que você precise fazer todo esse trabalho. Você pode fazer isso aqui direto da janela do PowerPoint. Veja que você tem um ganho muito grande aí quando você faz isso. Então, eu vou colocar aqui que é o nosso Pexels. O Pexels, vou apertar aqui o Enter, ele já procurou, ó. Então, tá aqui o Pexels Free Stock Photos. Ele é esse plugin que vai ligar a gente lá com aquele site do Pexels.com, que tem uma galeria, né, de imagens que são imagens gratuitas, que você só tem que fazer a remissão, muitas vezes, do autor para utilizar nas suas apresentações. Para você adicionar o plugin, né, você vem aqui e clica nesse botãozinho adicionar. Ele vai te dar algumas características, né, algumas coisas que você tem que saber antes de instalar. Você clica aqui em concordo, né, depois de ler direitinho, e vai clicar aqui em continuar, e ele vai instalar. Ele vai dar aqui essa mensagem de que foi instalado. No caso do Pexels, ele aparece aqui dentro da aba inserir, ele vai criar um íconezinho aqui do seu lado. Então você vai ter aqui Open Pexels, né? Ele vai pedir para você clicar e ele vai abrir essa janelinha aqui, onde você pode agora já pesquisar. Lembrando que você tem que estar online para fazer isso, tá? Então você precisa estar conectado na internet, porque o que ele vai fazer? Ele vai te dar a possibilidade de pesquisar sem necessidade de abrir o teu navegador, né? Sem precisar entrar lá no site diretamente através aqui da barra de pesquisa, lá no site do Pexels.com. E aqui embaixo eu tenho, ele fala Search for Free Photos, né? Busque por fotos gratuitas, que é isso. O Pexels tem várias, tem uma infinidade lá de imagens que você pode utilizar gratuitamente. Você pode, aqui embaixo tem Search by Color, você pode escolher uma cor, né? E aí pesquisar imagens que estejam relacionadas àquela cor. Então ele pega também aqui, ó, a cor padrão, né, que você esteja. Tem as buscas populares, né? Popular Search estão aqui embaixo também. Você, ó, eu até fechei aqui sem querer, ó. E ele aparece aqui, os termos estão em inglês, tá? Então se você, mais uma vez, tiver dificuldade com inglês, procura aí um bom cursinho de inglês. É engraçadinho ele, né? Muito engraçadinho. Não, calma. Pode ir lá no Google Translator. Então eu tenho aqui Sky, Cell, Face, né? Face, Music, de música e vários outros termos aqui que são pesquisas populares, tá? Eu vou pegar um desses aqui, por exemplo, Restaurant, que é restaurante, né? Em inglês. E aí ele já me trouxe várias imagens relacionadas a restaurante. Claro que se eu quisesse algo mais específico, eu poderia entrar com o termo, lembrando que aí eu teria que pôr o termo em inglês, tá? Porque nesse caso aqui, infelizmente, apesar do Pexels.com ter uma versão em português em que eu consigo até pesquisar em português, aqui o plugin ele está em inglês. Então você teria que colocar. A gente pode até tentar aqui, vou até voltar, se a gente colocasse, por exemplo, um termo em português, vamos dizer que eu quero aqui cavalo, por exemplo, cavalos, ó, ele até aceita, tá? Mas em grande parte ele vai pesquisar mais, ele vai te dar mais opções, né? Não vai pesquisar mais, por exemplo, aqui eu tenho horse aqui embaixo, ó. Quando eu ponho horse, ele aparece muito mais opções. Então ele fica um pouco restrito, mas nada que aí o Google Translate não salva. E aí é muito fácil, tá? Voltei aqui na questão, vou voltar lá na nossa pesquisa de restaurantes. Você pode simplesmente aqui, ó, selecionar uma imagem, clicar na imagem e aí só esperar que ela vai carregar direto no seu slide. Tá aqui a imagem de alta resolução. Vou até fechar aqui um pouquinho, ó. Pronto, tá aqui, ó, a imagem para eu trabalhar dentro da minha apresentação, puxar, arrastar, adequar ela aqui do jeito que precisar, recortar. E aí eu tenho essas imagens já aqui de pessoas, né, bebendo, né, em volta de uma mesa,
comemorando. Então posso fazer essa minha pesquisa de imagens muito mais rápido e muito mais fácil através desse suplemento do Pexels.com aqui direto do PowerPoint. Então esse é o nosso primeiro suplemento gratuito e já com imagens gratuitas, né? Nada melhor para que você possa aí já acrescentar nas suas apresentações. O nosso, vou até criar aqui um segundo slide, vou criar um novo slide aqui só para que vocês vejam, a gente vai fazendo um slide, né, a cada ponto, não misturar. Nosso segundo suplemento gratuito de hoje, vou entrar aqui novamente na lojinha, é um bem interessante que você pode utilizar para inserir um timer, né? Às vezes você vai fazer uma apresentação e ela é uma apresentação um pouco maior, um pouco mais longa, e aí às vezes você quer dar um break, quer fazer uma telinha ali com um timer. Tem várias formas de se fazer. Pode até fazer um programa aqui falando sobre como é que você põe um timer nas suas apresentações. Existem algumas outras formas, mas essa aqui através desse suplemento também interessante, que é o suplemento chamado Break Time, que é esse aqui, o Break Time. Vou adicionar ele aqui rapidamente dentro do PowerPoint e pronto. Na hora que eu adiciono, ele já cria aqui dentro, ó, um timerzinho, né, de tempo aqui, ó, que eu posso customizar o tamanho. Ele já iniciou aqui, ó, vou dar um stop. Ele está em inglês, tá? Mas você pode utilizar. Então você pode fazer o layout em volta dele, ó, por exemplo, criar aqui. A gente não consegue mexer muito na questão do layout, assim, das palavras, ó. Veja aqui que tá bloqueado, eu não consigo mexer. Eu vou parar aqui novamente, dar um reset. E aí eu posso configurar. Por padrão já vem 10 minutos, mas eu posso escrever aqui, sei lá, eu quero 30 minutos de intervalo. Ele vai lá e faz a adequação. Você pode pôr os segundos também nessa parte sex aqui, tá? E quando você tira o cursor, ele desaparece, tá? O timer. Você pode incluir ele aqui, né, dentro do layout da tua apresentação, né? Pode até reduzir um pouco aqui para ficar mais interessante, tá? Às vezes inserir ele dentro de um outro elemento, tá? A gente só não consegue mexer na fonte dele. Uma outra coisa legal que você pode fazer aqui com o Break Time, tá? É que ele também tem opções que você pode acrescentar layouts automáticos. Então aqui nessa barra Type, ou tipo, né, em português, você tem aqui bar, breakfast, exercise. Então você tem tipos aqui, ó, por exemplo, 10 minutos bar time, né, tempo de barzinho, né, breakfast, tempo de café da manhã. Então ele dá aqui uma imagem, né, meio que já faz isso aqui para você. Então é uma possibilidade também de você customizar aqui. Exercise, então tem vários. Reading, você vai parar o reading time. Então você já tem aqui um layout pronto, já estabelecido, que você pode utilizar aqui com esse suplemento do Break Time, tá certo? Então vamos para o nosso terceiro suplemento gratuito que vai ajudar você a fazer as suas apresentações a serem mais rápidas, para você desenvolver mais rapidamente, que é um suplemento, né, bem interessante para você que precisa às vezes ilustrar melhor, né, as tuas apresentações. A gente já mostrou o Pexels aqui para você incluir imagens, mas às vezes você quer um personagem para ilustrar melhor, né? Tem gente que às vezes quer criar um personagemzinho que vai guiando aquela apresentação, que vai seguindo, vai tendo reações frente ao público. É uma forma de apresentar. E aí tem um suplemento específico para isso, que é esse daqui, o Pixton, né? Comic Characters, né? Ele também tá em inglês, ó, o Pixton Comic Characters, tá? Que você pode instalar aqui, vou adicionar ele aqui também, tá certo? E ele é muito legal porque ele faz o seguinte, ó, já vou inserir ele aqui, pronto. Esse, diferente do Pexels, ele vai acrescentar um ícone lá na aba página inicial. Então aqui do ladinho vai aparecer Pixton Characters. Então eu clico nele aqui, ele vai abrir uma aba aqui no meu lado direito, e aqui ele vai te dar, né, seja bem-vindo, ele vai te dar a possibilidade de criar esses personagens aqui para você inserir dentro da tua apresentação. Então você clica aqui e vai escolher, você quer uma moça, uma criança mais magrinha, mais gordinha, um menino, uma menina, um homem, uma mulher. Vamos pegar aqui uma mulher, por exemplo. Você vai clicando e vai escolhendo o tipo, né? Você quer uma mulher negra, morena, mais branca, de cabelo. Então você tem algumas pré-definições aqui, por exemplo, o estilo do cabelo. Eu quero um cabelo assim mais radical, né, por exemplo. E aí as vestimentas, né? Você tem aqui várias opções de roupinhas. Parece até aquelas bonequinhas de papel que vinha nas revistas bem antigas, mas é aqui a possibilidade, você vai construindo a tua personagem do jeito, né? Às vezes você vai falar sobre cozinha, né? E aí eu escolhi aqui a roupinha de cozinheira, e ela dá essa personagem em várias posições, e é só clicar que ela vai estar aqui dentro da tua área de trabalho. Ela vai ser inserida como uma imagem sem fundo, né? Uma imagem como
como se fosse uma PNG, e você pode editar, né, e colocá-la aqui e reutilizá-la. Às vezes eu quero, aqui no próximo slide, depois eu quero lá, ó, olhando no celular, por exemplo, ó, mandando uma selfie. Então aqui eu posso fazer várias interações com esse personagem. Então é legal para você poder inserir personagem caso seja o seu intento aqui para a tua apresentação. Ele é uma mão na roda, você não precisa aí ficar pesquisando muito, você já vai ter esse arquivo aqui de personagens para que você possa utilizar. Então esse foi Pixton Comic Characters, tá? Ou caracteres, né, de história em quadrinhos, né, Comic Characters, né, vem dessa palavra em inglês, que você possa incluir também esses personagens na tua apresentação. Vamos lá para o nosso quarto plugin. Vou tirar aqui esses personagens daqui, que a gente já viu, vou dar um delete. Vamos lá, novamente na aba inserir, em suplemento, em obter suplemento. Muitas pessoas me perguntam como que a gente consegue fazer um recurso de design muito, às vezes, valorizado. Já foi mais, né? Hoje nem tanto, mas que é o tal da nuvem de palavras, né? Eu já mostrei aqui em outro programa no Mentimeter, que é um serviço online que você consegue fazer isso através de interação, mas às vezes você tem ali uma necessidade de fazer uma nuvem de palavras para incluir na apresentação. Em vez de fazer isso manualmente, você pode ter um suplemento para te ajudar nisso, que é o Pro Word Cloud, nuvem de palavras, né? Word Cloud, né? Nuvem de palavras, que você pode aqui adicionar, né? Continuar aqui, ó, e aí ele vai criar para você algumas opções aqui para que você possa criar a sua própria nuvem de palavras. Para esse suplemento funcionar, é preciso que você tenha aqui na tua apresentação uma caixa de texto. Então vou acrescentar aqui uma caixa de texto, e aí nessa caixa de texto você vai pôr as opções, né? Então vou pôr aqui algumas palavras, né? Eu vou colocar aqui um recurso, né, que a gente tem aqui de colocar o Lorem Y, né? Vou colocar aqui um Lorem 1, por exemplo, acho que só um pra gente ter aqui, ó. Isso, pronto. Aqui esse recurso da gente trazer esse Lorem Y aqui, só pra gente ter uma quantidade de palavras, porque ele precisa de um texto pronto aqui para criar essa nuvem. E aí você vem aqui, seleciona essa caixa de texto, tá bom? E aí você pode selecionar. No caso do suplemento, você não consegue utilizar todas as fontes que você tem instalada no seu computador. Você vai utilizar aquelas fontes que estão meio que vinculadas, né? Instaladas juntos com o suplemento. Então você tem algumas fontes, tá? Nem todas você vai ter no seu computador. Eu vou pegar essa Helvética aqui, e aí você pode escolher as cores dessa nuvem de palavras. Tem algumas pré-definições, tá? Pode fazer black and white. Ele cria, na verdade, uma imagem. Então você seleciona, ao selecionar esses aqui que tem fundo branco, você vai ter uma imagem com fundo branco com as palavras na cor que você selecionar. Eu vou pegar esse daqui que tá bem brilhante, bem cheguei, só para que vocês vejam o efeito. Aqui você tem o layout, né? Se você quer que a maioria esteja na horizontal ou a maioria na vertical, tá? Meio a meio, né? Half and half. Então você pode. Eu vou deixar aqui o padrão só para que a gente veja o efeito. Intelligent Case, no caso, o case seria o que a gente traduziria em português para caixa, né? Que a gente chama de caixa baixa, caixa alta, na questão das fontes. Caixa baixa são as letras minúsculas e caixa alta são as letras maiúsculas. Então, como ele fala, lowercase, caixa baixa, e uppercase, caixa alta. Então você pode, eu quero tudo em maiúsculo, eu quero tudo em minúsculo, quero que isso seja Intelligent Case, é que ele vai fazer esse arranjo de forma inteligente, tá? De acordo aqui com o suplemento. E aí você tem aqui o máximo de palavras, no caso, o máximo de 100, e o tamanho da imagem. Então ele faz por padrão uma imagem de 600 pixels por 372 pixels. É uma imagem padrão. Eu vou criar aqui só, se você quiser que ela seja tipo do tamanho inteiro do slide, você pode vir aqui e colocar as dimensões do slide. Não é o nosso caso, que eu quero só mostrar para vocês como é que funciona. Então vou usar esse padrão aqui mesmo. E aí, selecionou tudo isso aqui, clica aqui no botão criar, né, Create Word Cloud. Ele cria aqui do lado uma imagem com as palavras que estavam aqui, tá? Ele não destrói essa caixa de texto que a gente colocou aqui. E aí, para você incluí-la dentro da tua apresentação, você clica nela e arrasta aqui para dentro, e aí você pode, aqui no caso selecionou as duas ao mesmo tempo, ó, você tem aqui já a imagem. Como a gente tinha muitas palavras, né, ele acabou selecionando uma maior e tal, ficou aqui, criou essa nuvem de palavras, a maioria na horizontal, né, por isso que tá aqui, e aí ficou essa cor, ficou até um pouco chamativo. Você pode, se quiser, vem aqui, altera, vou pegar umas cores um pouco mais discretas, né, então vou colocar aqui, vou apagar essa primeira imagem aqui, vou resselecionar, tá, se eu não selecionar ele não faz de novo, e vou lá, Regenerate Word Cloud com essas novas configurações, ó. Ele criou outra aqui. E aí você pode arrastar, salvar para o seu computador, na Save to Gallery, tá? E aí você inclui aqui, pronto, tem outra nuvem de palavras. Não gostei dessa fonte, posso vir aqui, deletei ali, né? Vou colocar aqui, sei lá, uma mais parecida com pichação. Vou selecionar aqui de novo, Regenerate Word Cloud, pronto, ó, ele criou aqui outra, tá? Então eu arrasto,
pronto, ele vai inserir, tá aqui a minha nuvem, né, de palavras. No caso aqui, ele vai criar, como eu falei, com o fundo branco. Ó, veja aqui, quando eu arrasto para fora, ele fica com esse fundo branco e é uma imagem. Então, você vai ter que trabalhar ela como uma imagem dentro aqui do PowerPoint. Então, esse é o nosso quarto suplemento, o Pro Word Cloud, né? Você consegue criar aqui nuvens de palavras com esse suplemento para o PowerPoint, tá bom? E vamos para o nosso quinto suplemento gratuito que você pode inserir aqui no PowerPoint. Eu vou criar um novo slide aqui pra gente, só para mostrar. Vou apagar aqui, eu vou fechar aqui essa minha e eu vou lá novamente em inserir suplemento. Esse suplemento a gente já viu em outro programa, mas eu volto a reforçar a utilização dele porque ele quebra um galhão pra gente na hora que você estiver utilizando os serviços do Mentimeter, que a gente já falou aqui em outros programas, tá? Eu digitei aqui Mentimeter, plugin que você pode inserir, agregar o serviço do Mentimeter aqui dentro. Eu vou só adicionar, continuar, e ele vai criar essa janela onde eu posso inserir, né? Como eu já estou logado aqui, ele já aparece para mim aqui a tela do Mentimeter e eu posso incluir só o link, né, do Mentimeter aqui, selecionar, já tem um link aqui pré-selecionado aqui de um Mentimeter, ó, e aí ele já mostra aqui a interação sem a necessidade de eu abrir lá o meu serviço do Mentimeter online. Então eu consigo fazer essa integração aqui diretamente com o PowerPoint, tá? Claro, já falei um pouco mais aqui do Mentimeter no nosso outro programa específico, né? Sobre o Mentimeter. Se você não viu, vai lá, assista, tá muito legal para você entender como utilizar esse recurso juntamente aqui nas tuas apresentações. Então esses foram os nossos 5 suplementos gratuitos para que você possa acrescentar aí no teu programa no PowerPoint e ele possa te dar mais agilidade, aumentar a tua produtividade dentro do PowerPoint, para que você possa já colocar uma imagem, um personagem rapidamente ali, fazer uma nuvem de palavras. Se você não tem muito tempo, você pode utilizar essa possibilidade do suplemento dentro das tuas apresentações, tá certo? E aí, vocês gostaram desses suplementos? Querem ver mais sobre isso? Vocês acham que esse tema dá pra gente fazer uma parte 2, não sei, mais suplementos gratuitos? Ou então, né, a gente falou, né, suplementos pagos. Se você quiser, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do episódio, acha que faltou alguma coisa ou quer acrescentar alguma coisa, deixa aqui pra mim. O seu comentário é sempre muito importante pra gente melhorar cada vez mais o segredos.ppt. E também, se você conhece alguém que precisa ver esse programa, que tá atrás, né, de facilidades, de dar um incremento a mais no PowerPoint para ganhar produtividade na sua produção de apresentações, não deixa de compartilhar esse vídeo tanto nas redes sociais quanto também pelo WhatsApp, né, pelo grupo da firma, pelo Telegram, onde for, você pode também compartilhar este programa, tá certo? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Eu agradeço demais a presença de vocês. A gente se vê com certeza no próximo episódio de segredos.ppt. Um grandíssimo abraço. Fiquem com Deus e fui!